Bom dia, Bom dia, tudo tudo bem? bem, Tainara? Tudo Reta bom. final de gravidez, como é que tá o coraçãozinho, a saúde, como é que tá a vida? A saúde está meio comprometido o nariz, porque passei em obras essa semana aqui em casa e aí a poeira tá toda, olha, tá até inchadinho, mas de resto, graças a Deus, tá tudo bem. E reta final, o coração assim ansioso, eu tô mais ansiosa no sentido de, olha, eu quero ver logo o neném, eu quero pegar logo na mão do que aquela preocupação. Acho que eu consegui chegar num ponto que eu queria, de não ter aquele medo da hora do parto, né? Que é um momento muito grande, mas ter aquela Sim. coisa, aquela expectativa boa, tipo, nossa, eu vou ver o meu neném que eu tô há 200 semanas com ele aqui. Eu falei, 200 não, né? Vamos, quantas semanas você tá? Você, semana? você não é a mãe que conta semanas, né? Ah, Nossa, eu contava as não, semanas. dá 8 meses e meio, dá Deve dar umas 40, então? 30, não, tá em 30 Não, e 40 é quando nasce, né? Umas 40, 35. por aí, 30, amanhã eu acho que faz 35. Olha aí, parabéns. Muito obrigada. Mas é isso, é uma coisa que eu falo brincando com o Dani, eu falo, eu tô cansada de estar grávida já, porque dói tudo nessa reta final, tudo, virar na cama, mas assim, é uma coisa que eu entendo que é um processo também, tudo tem o ônus e bônus, e o meu bônus vai vir ainda no mês que vem. Isso aí. Eu não lembro como é que chama, mas a gente comprou aquele travesseiro onde ele é compridão, assim. Dá para a mulher colocar entre as pernas e também abraçá-lo. Aí Eu de lado, ganhei, né? eu ganhei um, esse É apoia na bom. cabeça, e aí ele vem uma parte que apoia nas costas e uma parte que apoia a barriga em cima. Eu achei maravilhoso, uma tia minha me deu, eu fiquei tão É, feliz. Eu falei assim, foi o melhor presente que eu recebi, tá porque vendo? eu consegui E é dormir. simples, né? Algo que muita gente nem pensa, mas ajuda pra caramba. Sim, sim, porque ele dá suporte na lombar, porque a lombar ela vai um pouquinho para frente, e também apoia a barriga, porque a barriga ela não fica retinha, assim, ela não encosta na cama bonitinha, ela fica pesando. Aí ele dá uma sustentaçãozinha. Mas Legal. tá. Bom, vamos lá para mais um Sextou com Propósito. E hoje a Tainara escolheu Marcos, né? Capítulo 10, versículo 45, não é isso? Isso. Eu vou ler aqui na minha versão, que é a NVI, né, que é a nova versão internacional. Vamos lá. Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E aí, Tainara, por que você selecionou esse versículo? Eu ia pedir para você ler um pouquinho antes, o tema Opa, está sendo 45, mas lê do 43, por gentileza. vamos lá. Então, 43. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Isso aí. Bonito esse versículo, né? Sim, sim. É um tema que eu gosto bastante. Eu aprendi isso há bastante tempo, que o ser cristão é viver em função do outro, é servir antes de ser servido. E quando a gente vai para todas as áreas da nossa vida, seja ela finanças, vendas, família, o nosso papel é servir. É aquela questão do ajudar antes de querer ajuda, servir antes de ser servido, e na verdade servir sem esperar ser servido. Só fazer o bem pelo outro, sem criar a expectativa de que o outro vai devolver aquilo, aquele amor ágape, aquele amor que não espera nada. Então, eu queria trazer isso hoje para a gente conversar bastante, porque tem muita coisa sobre esse servir. Fala muito sobre o ser escravo do outro, mas não no sentido de ser humilhado pelo outro, mas fazer genuinamente, o servir genuinamente. É isso aí. É, o contexto é que o Tiago e o João, né, chegam até Jesus Cristo e pedem para sentar à direita e à esquerda, que na época era considerado posições de honra e poder, né? E aí Jesus, né, fala que é isso, né? Primeiro, antes de buscar ter esse status, né, o mais importante é você querer servir, né? Então, servir antes de vender, que é o nosso tema aqui, mas é isso, você fazer pelo outro e o que você colhe acaba de fato sendo uma consequência. Ontem eu estava lá na casa, sabe, Tainara, e recebi lá algumas pessoas visitando o Connecta House, que vai ser um clube de negócios,
E a gente estava falando muito sobre isso, né? Nós vamos ter lá uma barbearia lá dentro. E aí essa pessoa em específico estava falando, né, da oportunidade que esse barbeiro tem de fazer conexões. E o networking, ele não pode ser pura e simplesmente uma obrigação, uma ferramenta de venda, não é isso. Ele tem que ser meio que um estilo de vida. Então, o Uhum, barbeiro, veja que ele vai ter acesso privilegiado a todo o ecossistema da casa, né? Então, tanto o pessoal do clube quanto os externos vão estar ali. Então, essa pessoa, esse barbeiro, ele é o cara que vai estar em contato, vai ouvir histórias, né? E vai poder ajudar muitas pessoas. E se ele tiver essa mentalidade, né, de como que eu posso ajudar essa pessoa, não se trata mais de cortar o cabelo ou fazer a barba, né? E sim de transformar a vida do outro. E aí, a partir do momento que ele transforma a vida do outro, ele começa a ser bem quisto e visto, né? Então o cara já não senta mais lá simplesmente também para cortar, e sim para buscar conexões, né? Então acaba virando um ganha-ganha, né? Uma roda que gira a favor de todo mundo, né? uhum. Até o BNI ele funciona mais ou menos dessa forma, né? De você servir, de você sempre. Como que você pode resolver o problema do outro? Eu não participo do BNI, mas já fui em encontros e vi que é mais ou menos por aí. Então, toda a roda de networking ela tem que começar com você tentando resolver a vida do outro. Como que você pode ser útil para outra pessoa? Eu acho que essa questão da utilidade ela é muito mal vista em alguns aspectos, mas ela é muito bem vista no sentido de como que eu posso fazer a vida da outra pessoa melhor. E eu trago isso muito para pessoas próximas, por exemplo. Quem não tem esse hábito ainda de servir as pessoas, começa pelas pessoas próximas. Como que você pode melhorar a vida? Se não sabe, pergunta. Pergunta para o teu esposo, tua esposa, como que você pode melhorar a vida dessa pessoa? O que você pode fazer? Às vezes é uma coisa simples, é uma coisa pequena. E aí já muda totalmente, mas por não ter tido aquela comunicação, não sabe. Quando vai para a esfera de amigos, eu perguntei esses dias atrás para uma amiga minha. Eu falei, como que eu posso melhorar a sua vida um pouco mais? A forma que eu podia melhorar naquele momento era ouvindo ela. Ela queria ser ouvida. E assim, nós somos amigas, nós conversamos, só que ela queria reclamar de um negócio e só, e não ter solução nem nada. Ela só queria isso. Então, assim, às vezes a forma de ajudar, de servir, é dando ouvido. Às vezes a forma, claro, é ajudando financeiramente, se for possível, ou alguma coisa assim. Mas sempre entender o que está no teu controle de servir o outro. Como que você pode ajudar? E aí entra também, indo para áreas maiores, né? Primeiro você ajuda os de perto, depois você vai para os próximos, para os maiores, perdão, para os mais longe. Como que você pode ajudar a sociedade em si? Quantas causas sociais que não tem que precisam da colaboração, da ajuda das pessoas? Muito bem, muito bem. Você tocou num ponto, Tainara, que eu sempre falo, né? Saber fazer perguntas, né? Porque as pessoas elas partem de um princípio que elas sabem o que o outro precisa e não fazem o simples que é perguntar, né? Veja, você citou o exemplo que você conversa constantemente com a sua amiga, mas ao fazer uma pergunta, ela queria reclamar de algo, ela queria desabafar, né? E mesmo conversando tanto com ela, né? Ou seja, na sua cabeça você poderia pensar, poxa, mas é uma oportunidade que eu dou já, facilmente, todos os dias, né? Mas o fato de você ter falado, né? Olha, se abre comigo, como que eu te ajudo? Pronto, já essa pergunta, como eu te ajudo, já virou uma chave lá e ela desabafou, né? E dentro do relacionamento também é assim, né? Eu já disse aqui que eu aprendi lá no curso que a gente não casa para ser feliz, né? A gente casa para fazer o outro feliz. Só que né, será que você sabe fazer o outro feliz, né? Então, você nunca faz nada para mim. Poxa, eu sempre digo, né? Nada é muita coisa. Como assim? Ninguém faz nada, né? É muita coisa. Talvez a pessoa não está fazendo exatamente aquilo que você está esperando. E às vezes é uma coisinha só, né? Então, você está sabendo pedir, né? Então, tem que também olhar para dentro, né? O que que eu aqui não estou fazendo a minha parte, né? E não só culpar esse externo, né? Olha para onde a gente está indo, hein? E aí, quando você se preocupa aí, né, a questão do network, você não ser interesseiro e sim ser interessado pela vida do outro, quando a gente pergunta e quer descobrir como ajudar, automaticamente a gente vai, né, atender aquilo na medida do possível
E essa outra pessoa vai ter uma certa gratidão automática. Isso está dentro da gente, assim, a gente vai querer fazer alguma coisa para retribuir de alguma forma, né? Então, acho que é por aí mesmo, servir antes de vender. Sim, e é muito contraditório, porque a nossa natureza, ela quer ser servida o tempo todo. E é uma das coisas que a Bíblia mais vai de encontro à nossa natureza. Ela fala assim: faça primeiro, antes de você querer alguma coisa, faça primeiro, se doa primeiro. E isso é um exercício que vai moldando na gente um caráter diferente, vai moldando também o orgulho, ele vai acabando. Ele vai sendo quebrado de uma maneira, o orgulho ruim, né? Não aquele orgulho de, nossa, que felicidade por eu estar bem aqui. Não, mas aquele orgulho de querer achar que eu sou melhor do que outra pessoa. Isso vai acabando. E conforme isso vai acabando, vai aproximando mais pessoas de você, porque as pessoas elas vão gostar de ficar por perto. E isso é nem que não tenha nenhuma troca ali, mas o simples fato de você ter bastante pessoas em volta de você é muito importante. Como eu falo algumas vezes aqui, eu era uma pessoa muito carrasca antigamente. E eu não tinha tantas pessoas por perto. Depois que eu mudei essa perspectiva, comecei a ser uma pessoa que me preocupo com as outras, tento servir, as pessoas começaram a chegar. E nem todas eu faço negócios, mas o importante é que hoje em dia, se eu preciso conversar com alguém, eu tenho com quem conversar. Se eu preciso de alguma coisa, eu sei para quem ligar. Se eu consigo fazer a junção de outras duas pessoas, eu consigo. Isso tudo foi por quê? Porque quebrou o orgulho. E assim, é um processo que é complicado. Você olhar e ver que não é uma florzinha de Jesus e que também faz coisas erradas. Mas conforme você vai servindo as pessoas, ajudando elas, o teu orgulho vai acabando, as pessoas vão se aproximando, a sua vida vai melhorando. Maravilhoso. Eu vou citar aqui dois exemplos. Antes da gente começar, em live eu estava contando como eu estava feliz e grato, né? Que a minha filha, antes de dormir, a gente fazendo as nossas orações lá, ela está agradecendo muito, então ela está lembrando, né, de ser grata pelas coisas que aconteceram. Então, primeiro ela faz isso, e depois ela começa a pedir, né, o que ela quer ou precisa para o dia seguinte. E quando ela faz isso, ela não faz só pensando em si. Isso que eu acho legal. Ela faz pedindo por nós, da família, pela amiga, né, por outras pessoas e instituições que não só ela, né? Então, isso é interessante também, né? Da gente não cair numa armadilha, né? De querer tudo pra gente e a gente não fazer nada pelo outro, né? O fato da gente estar orando, estar pedindo, colocando, né? As pessoas aí nas nossas orações é uma forma também, né? De a gente estar contribuindo com alguém. Parece pouco, mas não é. Traz um poder grande, uma energia muito forte, né? Quantas pessoas aí, né, não saíram de momentos difíceis por essa roda, né? Esse dar as mãos e orar. Isso é muito poderoso, né? Muito poderoso. E a oração, ela é uma forma de servir o outro. Porque tem aquele servir que você está servindo e a pessoa está vendo o que você está fazendo, e tem aquele servir que a pessoa não está vendo, que é quando você ora pela vida de outra pessoa, que é quando você intercede, que é quando você faz alguma ação que a pessoa não necessariamente ela está vendo aquilo que você está fazendo. E a oração ela é uma ferramenta muito poderosa, porque a intercessão pelo outro é uma das coisas que Deus mais ouve. Então, quando você ora por você, Deus ouve tudo mais, mas quando você ora pelo outro, Deus, ele ouve mais ainda, porque é você esquecendo você, deixando você de lado e colocando outra pessoa como prioridade. Isso é um servir grandiosíssimo. E aqui no Marcos 10:45, que é o tema central, ele fala que nem mesmo o Filho do Homem veio para servir, veio para ser servido, ele veio para servir. E tem várias passagens onde Jesus ele está servindo várias pessoas. Então ele lava os pés dos discípulos. Eu não vou lembrar exatamente onde está, mas está por aqui. Ele lava os pés dos discípulos. Ele sempre está servindo. Ele que serve a ceia. Ele sempre está curando. Ele sempre está orando. Ele sempre está. Então, assim, o nosso modelo central, que é Cristo, ele sempre está ajudando as outras pessoas. Ele sempre está servindo. E uma das coisas que eu queria também falar é aquela questão da frase do os humilhados serão exaltados. Essa frase, ela não está correta exatamente, porque não é os humilhados que serão exaltados, mas é aquele que se humilhar será exaltado.
Então tem a diferença ali na frase, né? Que é aquele que se humilhar, aquele que se colocar à disposição do outro, esse sim será exaltado. Então tem muita gente que está se sentindo humilhada pela vida e está esperando a exaltação, só que ela não está se humilhando, não está se subjugando às outras pessoas, não está servindo e está esperando essa exaltação. Não vem, não vem porque primeiro, antes da exaltação, você tem que ter aquele coração disposto a se humilhar, a se colocar, né, à disposição das outras pessoas, a pedir perdão sempre. Então, era as frases chaves, né, desse episódio. Né, realmente. E quando a gente estava lá limpando a Connecta House, né? Eu até comentei com o Ramon lá, falei, nossa, Ramon, a gente não precisava estar aqui, né, cara? Podia estar em casa assistindo uma série. E ele virou para mim e falou assim, Cleiton, falei brincando, por óbvio, né? A gente estava super feliz lá fazendo isso. Mas aí ele pegou e falou assim, Cleiton, assistindo série lá em casa, não cresce, né? Se você quer crescer, você tem que se colocar em movimento. E depois que a gente, né, saiu desse tom mais de brincadeira, tal, a gente estava de fato conversando sério e é algo que a gente está buscando muito para a sociedade mesmo, sabe, Tainá? É um problema que a gente não precisava na nossa vida, né? A gente poderia continuar com as nossas empresas, fazendo o que a gente está fazendo e ia seguir em frente muito bem, né? Agora, por que que a gente está criando, né, uma casa, tá arriscando, né, alugando, injetando dinheiro e deixando tudo bonito, para quê, né? Para os outros, entendeu? Se vai ter sucesso, eu acredito que sim, né? Quando nasce com esse propósito, né, de preparar, e toda vez que a gente está lá dentro, a gente não está pensando em nós estamos pensando no outro. No entanto, que nós nem sala temos lá dentro. Nós temos várias salas para todo mundo, nem para nós temos. Nem vaga de garagem a gente tem. A gente tem vaga de garagem, né, para alguns locatários e não tem para nós. É até bem estranho, né? Como que o proprietário da empresa não tem a vaga dele. Isso é a É coisa mais assim. legal desse projeto, porque ele tá, desde o primeiro momento, vocês sempre falaram, sempre, que o Conecta, ele é com o intuito sempre de servir o outro. E sempre foi, mesmo antes da Conecta House, todos os encontros de network sempre foi esse servir o outro, sempre foi estimulado essa questão. Não faça só, não vai querendo vender, querendo fazer negócios ali de primeiro momento, vai querendo entender o outro, vai querendo conversar, criar realmente laços ali. Isso é uma das coisas que várias rodas de network que eu participei sempre falaram a mesma coisa, que as pessoas elas não compram do CNPJ, elas compram porque elas confiam no CPF primeiro. E para confiar no CPF, você tem que ser a pessoa ali que é a mesma sempre. E aí, como que você está sendo? Nessa roda? Você está realmente servindo? Você está realmente se interessando pelo outro ou só está sendo uma pessoa interesseira? E tem muita gente que sabe disso, fala da boca para fora, mas na hora de aplicar mesmo, não aplica desta maneira, porque não está fazendo do fundo do coração, né? E uma coisa que também você me fez lembrar aqui, de quanto feliz eu fiquei, que nós ali em 10 dias, né, a gente conseguiu sublocar todas as salas. E tem gente ali querendo ainda, esperando alguém desistir, porque gostaria de estar com a gente. Então é Uhum. algo, era uma preocupação de, meu, será que a gente vai conseguir? Será que vai dar certo? Meu, em 10 dias isso foi resolvido. A gente nem iniciou a obra, o cara nem viu o projeto e está confiando no nosso ecossistema, na nossa palavra, no nosso ideal, né? Aquela coisa que tem muitas pessoas que precisam ver para crer, mas Uhum. eles ali estão crendo sem ver. Então mostra um pouco dessa confiança que a gente criou, né, ao longo de um ano e 6 meses. E é uma dica que eu deixo aqui para vocês, né? De vocês que estão buscando, né, novos projetos, tem que criar essa base de confiança, né, de servir, de ajudar, né? E vai ser ajudado. É uma consequência clara. É o plantio e colheita. Então, tudo que é plantado é colhido. Às vezes, não da mesma forma como é plantado, mas há uma recompensa. Então, vocês serviram muito na vida das outras pessoas por bastante tempo e vocês criaram esse elo de confiança nelas. E agora elas estão querendo participar disso, querendo estar mais próximas disso. Eu confesso, eu sou uma das pessoas que eu gostaria muito de estar com uma salinha lá também, só que por conta da gestação, eu vou ficar mais Mas você vai fazer parte do clube, Tainara. vou fazer Temos parte também a do opção para quem não precisa de sala. Temos essa é, opção. entendeu?
Veja bem, mas assim, é uma coisa que há uma atmosfera diferente no Conecta, que é uma, eu sou apaixonada pelo projeto em si, porque vocês servem muito. E é uma das coisas que, assim, quem tem essa disposição para servir também vai se aproximar. E essas pessoas que locaram, muito provavelmente, são pessoas que, mesmo sem ver, acreditaram, porque elas também têm esse coração de servir um ao outro. Sim. Bom, voltando aí por Marcos 10, versículo 45, um resumo, né? Que essa grandeza é o serviço, é o servir mesmo, né? Essa liderança que Tiago e João ali estavam pedindo, né? Sentar à esquerda, à direita, enfim, é mais ligado ao sacrifício, né? Então, tem aquela frase famosa, né? Que o capitão do barco é o último a pular. É um pouco isso, né? Então ele se preocupa primeiro com todo mundo, né? Todo mundo estando salvo, todo mundo, né? Resolvido, aí sim ele vai lá e sai do barco, né? Mais ou menos a mesma ideia aqui. E o Cristo, né? Nós cristãos, a nossa ideia é seguir os princípios de Jesus e se tornar o mais próximo possível, né? Então ele nos ensinou muito que apesar dele ser o rei, né? Ele estava mais com esse intuito de servir do que ser servido. Olha que interessante como isso nos ensina a postura que nós temos que ter perante a nossa família, a nossa sociedade, ao nosso trabalho e por aí vai. E trazendo bem para a parte religiosa mesmo, espiritual, esse é um princípio muito grandioso, porque às vezes a gente fica esperando que Deus ele nos sirva o tempo todo. E não é dessa maneira que funciona. A gente tem que servir a Ele o tempo todo. E Ele, por graça e misericórdia, nos ajuda. Então a gente tem que virar essa chave, porque há muitas, eu tenho participo de igrejas e tudo mais, e eu vejo que muitas vezes as orações elas são muito Deus me faz isso, Deus me faz aquilo, Deus me dá aquilo, e Deus ele não é obrigado a dar nada pra gente, mas a gente é obrigado a dar tudo para ele, porque tudo que ele nos permite usar não é nosso, é dele. Então a gente tem que sempre devolver, sabe? Eu falo, não é nem dar, é devolver tudo para ele. Fazer viver a vida em função de servir a Deus. E aí tem várias formas de servir a Deus. Tem a forma realmente do relacionamento, onde você tem encontros com Deus, onde você vai sempre estar imerso na palavra. Tem o servir, servindo ao próximo. Tem pessoas que têm o chamado para servir dentro das igrejas. Então, cada um vai ter uma forma ali que Deus vai falar no coração como é que ele quer ser servido por aquela pessoa. Então, não esperar que Deus vai realizar todos os desejos do nosso coração. Vai ser um gênio que a gente vai esfregar ali e ele vai realizar todos os nossos pedidos. Então, essa é uma das coisas que é muito importante, porque a gente falou bastante sobre servir ao outro, eu servir você, você servir a mim, mas essa questão espiritual, às vezes as pessoas não têm muita compreensão, porque o Deus que não é tangível, não está aqui presente para a gente ver ele assim, acha que ele tem que fazer todas as nossas vontades, e não é dessa forma. A gente tem que fazer as vontades de Deus. E como saber as vontades de Deus? Relacionamento, leitura da palavra. E aí você vai entender qual que é o que você tem que fazer para servir a Deus. E nas orações pedir, né, essa claridade, esse discernimento, né, me guie, me faça enxergar, coloque as pessoas, né, que preciso, como que eu dou sequência, né, na sua palavra, como que eu sirvo melhor o seu reino. E assim, Deus vai dando os sinais, vai mostrando o caminho, vai colocando as pessoas, ele vai mostrando também a necessidade, o propósito que ele espera e quer de você, né? A tal da intimidade, né? Que você falou muito aqui já. Então, não esquecer disso, né? Porque às vezes a coisa não é tão clara, né? Do que a gente precisa fazer, né? Agora, enquanto você vai estreitando essa intimidade, esse relacionamento, isso vai ficando cada vez mais claro. Muitos relatos, né? Ó, Deus falou comigo para eu fazer isso, né? Deus falou comigo para eu ir para esse caminho, né? E por isso a coisa deu certo. Então são esses testemunhos que a gente já deu alguns aqui também, que são importantes, né? Esse testemunho, quando você põe para fora, também vira exemplos, né, a serem seguidos por outros, porque tem muita gente aí que certeza que está desacreditando, né, que tem pedido ou acha que não sabe pedir, e aí, né, está desistindo, está com muita dificuldade, né, a gente
sabe que aí dentro da cabecinha de cada um existe as suas batalhas, né? Então, o seu testemunho ele acaba virando energia, né, para que outros, né, consigam continuar na mesma trilha, né? E você falou uma coisa interessante, você falou que tem pessoas que estão pedindo, pedindo e não vê aquilo. Lá em Tiago, eu não lembro se era no capítulo 1 ou 3, então eu tenho esse probleminha de lembrar onde E está, mas exatamente. eu também. Em Tiago, vai estar escrito que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. A gente pede para os nossos próprios interesses. Então, Boa. quando a gente não recebe, vamos avaliar esse nosso pedido. Esse pedido que a gente está fazendo para Deus, ele finaliza na gente ou ele se estende para o próximo? Nada que Deus coloca na nossa mão, nada é para gente. Sempre é para servir o outro e a gente é beneficiado nesse meio do caminho. E por consequência, a gente vai estar no pedido da outra pessoa. Então, outra pessoa faz um pedido que beneficia a gente. Então, é sempre mútuo, um ajudando o outro, um pedindo pelo outro. Essa, eu acho que é o primeiro ponto. E tem também essa questão do não sei o que fazer, não sei como servir, vou orar para Deus me dar esse discernimento, mas não fica parado esperando Deus falar. Não, Senhor, me fala agora. Aí você não faz nada. Não, na dúvida, vai servir nas outras pessoas. No meio do processo, Deus vai revelando. Tem algumas pessoas que o propósito delas na vida é realmente viver o evangelho. Então tem muitos missionários, eles abandonam tudo, eles vão para outros países, eles enfrentam a morte. Isso é uma coisa que é pouco falado hoje em dia, principalmente sobre esses missionários que deixam tudo e vão viver. Eu conheci alguns casais de missionários que eles estavam indo para um lugar onde só tinha muçulmano. E aí ele tinha que ter todo aquele, sabe assim, aquele cuidado com a própria vida. Ele estava realmente entregando tudo para servir outras pessoas, para levar o evangelho para outras pessoas, para mostrar esse Deus que a gente serve. Então, não, mas tem pessoas que vão servir a Deus que o propósito delas é com o CNPJ. É como que a tua empresa pode fazer melhor a vida de outras pessoas. Então tem várias formas. Tem pessoas que vão ser sustentadas só pela graça. Tem pessoas que Deus vai colocar dinheiro na mão para conseguir fazer projetos grandes, para alimentar outras coisas que levem a palavra dele. O objetivo do cristão é divulgar o evangelho. É falar que Jesus veio, morreu pela gente para nos salvar e que ele vai voltar para nos buscar. Essa é a mensagem central do evangelho. E dentro disso, como que você faz para mostrar essa palavra? Servindo o outro. Mostrando que você realmente tem esse amor genuíno que não espera nada em troca. Mas simplesmente sendo bom de coração. Vou até dar, antes da gente ir para a oração final, vou até dar um exemplo prático com que você começou, o assunto de não saber pedir, e quando pede só em benefício próprio, né? Então, vamos supor lá que você está precisando vender um apartamento, né? É muito comum as pessoas, oh, Deus me ajuda a vender esse apartamento, nossa, eu estou precisando do dinheiro, nossa, eu quero resolver isso. Ao invés de fazer assim, você pode, tudo bem, pode fazer assim, é de cada um, mas você também pode, Jesus, né? Coloque pessoas onde esse apartamento vai trazer uma transformação, vai ser um lar, né, próspero, tranquilo, né, e de luz para outras famílias, né? Coloque, né, dê essa oportunidade para alguém que está precisando, que está buscando uma casa assim, assim, assado. Então você está pedindo, né, para que ele guie a pessoa certa até a casa aí, nesse exemplo aqui que a gente está dando, que você está querendo vender. É uma forma, né, de você pensar no outro. Até porque é uma verdade isso, né, Tainara? A gente, quando vende algo tal, a gente quer que isso realmente faça o bem para outra pessoa, como nos fez feliz ali, né? Então, você não quer que passar um rojão, né? Você não quer passar um problema, né? Você quer passar para alguém, né, que aquilo seja tão bom quanto ou melhor, né? E você está numa outra fase, você está indo para outro lugar e por aí vai, né? Esse foi um exemplo maravilhoso. Na oração, a gente nunca orar pelo nosso bem, tipo, eu quero vender só pelo dinheiro. Não, coloca realmente pessoas no nosso caminho que vai se beneficiar com isso. E sempre lembrando, quando for vender principalmente alguma coisa,
Vender da melhor maneira possível, vender aquilo do mais consertado possível, para que Sim. realmente faça o bem, não passar, né, o rojão para outra pessoa resolver. Mas é isso Isso mesmo. aconteceu. Minha mãe, né? Ela tem muito isso, me ensinado muito isso, né? Às vezes a gente está vendendo ou passando alguma coisa, ela tá com algum probleminha, agora esse aqui é problema do outro, né? Eu falo, não, né? Tente resolver e entregar da melhor forma possível, ou deixe isso muito claro para a pessoa. Olha, tá sendo vendido, mas tá com esse negocinho aqui. A pessoa, Uhum. né? Às vezes ela, não, por mim tudo bem, eu me viro aqui, então beleza. Ou, não, eu quero comprar, mas desde que você conserte isso. Então deixar sempre, né? Muito claro, não vai ter erro. Veracidade em tudo. Mas Vamos lá? Vamos para a oração final? vamos. Papai querido, Deus de amor, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui nesse momento. Quero te agradecer pela vida de cada um que está assistindo e cada um que vai assistir ainda. Assim como eu sempre falo, Pai, que esse momento não seja para engrandecimento meio do Cleiton, mas que seja engrandecida a tua palavra. E que a tua palavra alcance os corações e que aquilo que a gente traz reflita na vida de outras pessoas e que elas tenham uma mudança de posicionamento. Pai, que as pessoas, que nós todos consigamos servir cada vez mais e fazer aquilo que é a tua vontade, servir ao outro sem esperar nada em troca. Que a gente consiga, Pai, ter esse amor genuíno, que não fica esperando ser servido, mas que se coloca primeiro no lugar do outro. Pai, eu quero te agradecer por essa semana que passou e consagrar a ti essa próxima semana que vai iniciar. Assim eu te louvo, te agradeço no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, amém, amém. E olha que você falou essa de agradecer essa semana, foi maravilhosa e partir para outra. Ontem falei isso com o André. Falei, sentei ali no final do dia com ele, a gente estava ali na casa, e falei, cara, essa semana, que semana abençoada, e começamos a agradecer, enfim, espero que semana que vem seja de fato de muitos frutos, não só para nós, para todos, né? Principalmente para todos, né? Que seja que Deus quiser, vai dar tudo certo. Amém. Vai sim. Um abraço, bom final de semana. Um abraço. Até Bom final de semana. semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem.